e segurança. Seja muito bem-vindo ao programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui com Fabiano Arcanjo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rafael. Bom dia para todo mundo que está na audiência aqui na Vibe Mundial. Isso aí, olha só. Semana passada nós estivemos aqui para falar sobre alguns temas, né? E o tema que nós trouxemos, na verdade, nós falamos sobre a nova ISO 27001, né, versão de 2002, né, Fabiano? Sim, a atualização dela, né? Isso, a atualização dela, a última edição é de 2013. E eu quero começar esse programa aqui fazendo uma errata, tá, naquilo que eu disse. Eu falei no programa passado que a antiga ISO 27001 ela tinha 83 controles. Na verdade, ela tinha 114 controles, tá bom? Agora essa nova, a ISO 27001 nova, ela vem aí com 93 controles. São menos controles, mas um pouco mais detalhado. Correto, Fabiano? Só para a gente não passar informação errada. Exato. Aqui, porque sim, quem está nesse programa, quem ouve esse programa, não vai sair daqui com informação errada e muito menos desinformado, não é mesmo? Muito bom. Bom, gente, olha só, para você que está chegando agora, para você que ainda não nos conhece, deixa eu falar um pouco do que é esse programa. O nome já diz tudo, Direito e Tecnologia. Nós somos profissionais especialistas em proteção de dados, tecnologia e segurança da informação. Então aqui você vai presenciar, vai ouvir, vai me assistir aqui pela live aqui no Insta. Eu já falo o Insta para vocês, mas qual que é o intuito desse programa? É trazer todo e qualquer tema relacionado à tecnologia e ao direito e à segurança da informação. Então a gente vai trazer bastante temas aqui ligados à Lei Geral de Proteção de Dados, segurança da informação, como foi o tema da semana passada, tecnologia e também, aí, como nós já fizemos, empreendedorismo ligado à tecnologia, marketing digital. Nós já tivemos alguns programas assim. E muitas dicas para você aí, para você que está aí, que tem seu smartphone, que tem seu computador, que trabalha em home office, que fica preocupado aí como proteger seus dados. Fique conectado aqui nesse programa, porque aqui nós damos muitas e muitas dicas. Quem nos acompanha já sabe como que funciona. E agora nós temos aí de vez um horário definitivo. Porque o horário político, ele bagunçou a nossa agenda, né, Fabiano? Ele fez a gente ficar um pouco versátil nos horários, né? Fomos visitar ali o horário do final da tarde, né? Nosso horário inicial era pela manhã. Agora a gente está aqui no horário das 10h30 e acredito que ficaremos permanente nesse horário que, na minha opinião, é muito bom. Pois é, agora o nosso horário definitivo, antes do nosso horário original, eu até disse isso no programa passado, acontecia sextas-feiras, 7 horas da manhã. Agora, a partir de hoje, o nosso horário oficial é aqui todas as quintas, às 10h30 da manhã. Então, todas as quintas-feiras, 10h30 da manhã, você pode sintonizar aí o 95,7 FM para conectar aí as ondas da rádio Vibe Mundial. E a Vibe Mundial ela tem um aplicativo. Você que talvez não esteja em São Paulo, quer ouvir a rádio, baixa o aplicativo, você ouve de qualquer lugar do planeta. E ao mesmo tempo que nós estamos aqui nos estúdios da Vibe Mundial, eu também estou fazendo uma live aqui no meu Instagram. Então, ó, você pode entrar, bater um papo com a gente, enviar direct, fique à vontade aqui pelo Rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta, Luiz com Z. Certo, Fabiano? Exatamente, é isso aí. Vários canais, várias plataformas, inclusive o YouTube da rádio também transmite ao vivo aqui todos os programas, né? E nesse horário aqui das 10h30, que é o Direito e Tecnologia, você vai estar nos assistindo, se quiser acompanhar por lá, também mandar seu questionamento, suas perguntas, né? Sugestões, dúvidas, estamos aqui para melhor atendê-los e servi-los, né, Rafael? Sim, isso mesmo. Gente, olha só, o programa Direito e Tecnologia, ele tem uma característica que é sempre trazer os temas aí dos mais variados, né? Então, a gente sempre traz um tema diferente, como eu disse, ligado sempre ao direito, à tecnologia. E hoje nós queremos falar de um assunto, ele não é assim muito fácil de se explicar, não é muito fácil de se compreender, mas é algo que a gente tem a missão
de trazer aqui para vocês. Então, ó, vamos lá. Você sabe, o tema é o Fabiano que criou, tá, gente? Depois, se for polêmico, vocês podem reclamar com ele, tá? Você sabe onde os seus dados estão armazenados? Você tem noção? Bom, acho que, né, o pessoal já fica, não. Você deve estar pensando aí, não sei, tá no OneDrive. Eu sei que tá no OneDrive. Sim. Eu sei que tá no Google Drive. Eu tá sei no meu que celular. Tá no meu celular, tá no meu computador. Tá no meu computador. Né? Tá no meu disco de memória, né? Pois é, tá no meu SD. Né? Mas com o conceito de nuvem, gente, teoricamente é difícil saber onde os seus dados estão armazenados. Principalmente aí para você é empresário, você que tem uma empresa, não importa o tamanho. Você usa a nuvem. Qual nuvem você utiliza? Você utiliza uma nuvem pública, uma nuvem privada? Então, onde os seus dados estão armazenados? Esse aí é o X da questão. Né? Então, pessoal, por que nós resolvemos trazer esse tema aqui à baila? Porque vamos aí falar da nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados, que eu sou fã. Né? Eu sou fã, sou especialista nisso, então é lógico que eu sou fã. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, ela tem duas previsões falando sobre transferência internacional de dados. E aí eu quero alertar você disso. Você sabia que você faz transferência internacional de dados? E não fazia ideia disso? Ou seja, o seu dado está aqui no Brasil, mas daqui 5 minutos ele pode estar lá na Indonésia, por exemplo? Pois é, tudo depende da nuvem que você está utilizando. Então, se você utiliza nuvem, utiliza software as a service, né, que é como, por exemplo, o Microsoft 365, se você utiliza qualquer desses softwares, você está realizando uma transferência internacional de dados. Então, vamos aqui conceituar, né? Quando eu disse que a LGPD ela fala disso em dois momentos, onde exatamente que ela fala disso? Ela fala disso no artigo 5º, inciso 15, que ela conceitua assim: transferência internacional de dados, transferência de dados pessoais para países estrangeiros ou organismo internacional do qual o país seja membro. Ou seja, eu estou transferindo para um país, mas como saber se esse país ele é membro de alguma organização? Como saber, na verdade, em que país isso está? E por que é interessante? Isso vem, assim, todo mundo vem falando bastante dessa questão de transferência internacional de dados e dá a impressão que é ruim fazer a transferência internacional de dados. Mas não é isso, pessoal. Não é nem mesmo, né, Fabiano? Nem mesmo a questão da geografia. Sim. De onde esse dado está. Sim. A questão não é essa, gente. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados ela fala sobre transferência internacional, ela traz algumas hipóteses de tratamento para a transferência internacional de dados. Por quê? A questão toda é, quando o seu dado ele está em um outro país, ele está sujeito a atender e responder à legislação daquele país. Então, veja, é outra jurisdição. É como se eu viajasse para qualquer país do mundo e, obviamente, vou ter que obedecer às regras e leis daquele país. Com o dado é a mesma coisa. Com a informação enviada digitalmente, ela vai sofrer a mesma política, né, de segurança, digamos. Perfeito. Perfeito, Fabiano. É isso mesmo. É isso mesmo. Já diria aí o direito internacional. Então, se você está em um outro país, em um outro estado entenda um país, tá, gente? Com suas leis, entendam que você vai ter que seguir aquelas leis. A mesma coisa funciona com dados. Bela analogia, Fabiano. Sim. Então, o que é importante que seja observado para você aí que tem uma empresa? Você precisa fazer
uma avaliação de impacto na transferência internacional dos seus dados. Como assim, Rafael, uma avaliação de impacto? Você está transferindo dados para outro país, e aí é um desafio aqui do TI e do jurídico. Por quê? Primeiro ponto, é necessário identificar para qual país os dados pessoais estão indo. Então, olha só, para onde esses dados estão armazenados? Onde eles estão sendo acessados? E, gente, não é só armazenamento, tá bom? Deixar claro uma coisa aqui. Tratamento de dados, quando nós falamos tratamento de dados, é um conceito muito amplo. Qualquer ação que você faça com o dado, você está tratando. Até mesmo uma mera consulta. Se você faz uma consulta no dado pessoal, você está tratando o dado. Não importa. E por que é muito importante que você faça uma avaliação no impacto da transferência internacional de dados? Porque o artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz, como eu disse, algumas hipóteses em que você pode transferir esse dado. Para você ter uma ideia, o artigo 33, ele diz assim, seu caput. Vou resumir, tá? A transferência internacional somente é permitida nos seguintes casos: para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, olha só, você precisa saber se aquele país que você está transmitindo aquele dado pessoal, se ele tem alguma lei de proteção de dados, para garantir que os dados pessoais que você está lá transferindo, eles realmente terão a sua salvaguarda. Porque se você protegeu tudo aqui, se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, você transfere para um país que sequer se importa com a Lei Geral de Proteção de Dados, você está correndo um sério risco. Um sério risco. Se isso acontece aí, que a gente está vendo muito, né? Essa semana aí, até vocês que estão aí ligados na mídia, sabe do sequestro de dados que vem ocorrendo aí. Ocorreu agora com uma emissora, semana retrasada ocorreu com um data center. Né? Então imagine só, se você sofre um sequestro de dados lá, naquele país, como que fica? E aí existem alguns pontos que precisam ser observados, que é, primeiro, você tem que ter um jurídico aqui do outro lado preparado, especialista nessa área, para poder lidar com essa situação, alguém que domine o idioma daquele país, esse ponto. O seu TI precisa identificar para qual país você está. O Fabiano falou uma coisa aqui interessante. Quer dizer que hoje o meu dado ele pode estar na Indonésia, amanhã ele pode estar em outro lugar? Depende do serviço. Se você pegar uma Big Tech, pode ser. Né? Big Tech, estou falando Google, Amazon, Microsoft. Pode ser que hoje seu servidor, aquela hospedagem, aquele armazenamento que você tem está aqui e amanhã não. Então é muito interessante que você faça isso. E aí, tem um outro ponto que o inciso 2 da lei ele fala, que é assim, vamos imaginar que então esse país que você está transferindo os dados, ele não tenha uma lei de proteção de dados em vigor. Um exemplo, olha só para você ver, olha a situação delicada, Fabiano. Uhum. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Europa acabou de definir que os controles apresentados pelos Estados Unidos não são muito eficazes. Nossa, estão falando dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, gente, tudo está nos Estados Unidos. Provavelmente você está transferindo dado para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham com a União Europeia o Privacy Shield. O Privacy Shield não atende o que a União Europeia define como proteção de dados. Nós estamos falando de União Europeia porque é dessa fonte que a LGPD bebe. É o berço, né? É o berço, o GDPR, né, que está lá em vigor desde 2016. Então, se esse país ele não tem uma lei como essa, o que o jurídico precisa fazer? E aí nós temos algumas possibilidades aqui no inciso 2º. Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. Cláusulas padrão.
ou normas corporativas globais, ou selos, certificados e código de condutas. Fica muito mais fácil aqui nesse caso uma cláusula contratual padrão, né? Sim. Jurídico com jurídico, né? Jurídico com Tratando jurídico. direitinho. Só que, gente, apenas inserir uma cláusula padrão previsto aí pela União Europeia, alguma coisa assim, não resolve, né? Do outro lado lá, realmente eles têm que mostrar evidências de que o seu dado está sendo bem cuidado. E aí, gente, de novo, eu vou fazer a ressalva aqui, que não é que, poxa, agora não posso mais enviar para fora do meu país. Não é isso, não. Mas você tem que fazer essa avaliação. O jurídico aí, ele tem que analisar a responsabilidade solidária também. Solicitar essas evidências, né, pro serviço ao qual vai estar sendo contratado, né? Solicitar essas evidências, perfeito, exatamente, porque não adianta, gente, uma cláusula padrão corre o risco de ficar só na cláusula, tá? E lá, né, acabou. E na hora que acontecer realmente um incidente, o seu departamento de tecnologia e de segurança da informação, ele vai se ver em apuros e o jurídico tem que ampará-lo. Então, a questão toda aqui, Fabiano, e aí eu tenho que fazer essa ressalva, é que a tecnologia para o nosso país, ela é cara. Sim. Ela é cara. A gente paga caro pela tecnologia aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque você aí que está do outro lado, provavelmente deve estar pensando, vai armazenar alguma coisa aqui no Brasil para você ver quanto custa. Dependendo, muito mais caro, dependendo do serviço, do que você vai pegar infraestrutura como serviço, software como serviço, gente, às vezes é o dobro do valor do que hospedar nos Estados Unidos, por exemplo. Mais que o dobro. Agora deram até uma equilibrada, mas há um período atrás você pagava 3, 4 vezes menos internacionalmente, né, contratando um serviço de hospedagem, por exemplo, do que contratando um serviço de hospedagem aqui dentro do Brasil. Exatamente. Então, isso é uma realidade, né? A gente tem que entender. É por isso que eu estou falando aqui para você que é importantíssimo que você faça uma avaliação de impacto na transferência internacional. Então não é que, olha, não faça transferência internacional, não é não fazer. Faça, mas ponha na cabeça que você precisa informar o seu titular da finalidade desse dado que você está tratando e para onde você está indo e como é esse país, a Lei Geral de Proteção de Dados nesse país. O G63 aqui, G63, está dizendo que lá no Canadá é o mesmo. O Canadá, então, o G63, provavelmente tem aí uma Lei Geral de Proteção de Dados e vai atender esses requisitos. Então, é isso que é importante. Obrigado pela colaboração. Por isso que é importante, gente, você entender se o outro país ele tem a salvaguarda para garantir o seu dado pessoal. Uhum. Fabiano, agora me diga, cara, eu vou deixar. O Fabiano, semana passada, ele que assumiu aqui o programa, falou que eu cheguei atrasado. Calúnias, viu, gente? Eu não cheguei atrasado, eu fiquei ali olhando ver se ele ia se sair bem. O Pedrão, né? O Pedrão, nosso sonoplasta Pedrão, mais conhecido aqui. Como Jean, né? Pelo Rafael. Tá de prova que eu não cheguei atrasado, eu fiquei ali olhando. Fabiano, e aí para uma empresa que está buscando isso, está buscando uma consultoria em lei geral de proteção de dados, olhando para isso, como nós podemos ajudar? Então, até pegando o gancho aí, né, da quantidade de tipo de empresa que trabalha dado internacional e às vezes nem sabe, vou citar um exemplo aqui, e-commerce, né? E-commerce nos últimos 10 anos no Brasil, ele teve um boom gigantesco. Hoje, o que se faz de dinheiro, né? O que consegue se chegar em receitas via e-commerce, ele quase que se equipara em alguns mercados, obviamente, né, aos meios físicos de venda. E às vezes as pessoas contratam serviços derivados de e-commerce pelo preço, pela praticidade, etc., mas não sabem, não tem essa noção realmente de que ela vai estar armazenando dados ali de centenas, dezenas, milhares de clientes no seu e-commerce e ele não tem a menor ideia de onde isso está sendo armazenado, ele não tem a menor ideia de como isso está sendo tratado. Se está no Brasil, se não está, se tem segurança, se não tem. Amanhã ou depois a dor de cabeça é bem grande. E a Produtiva Privacidade está aí para isso, para ajudar você a entender, você que tem um negócio, aí você tem um e-commerce,
Você tem uma loja física, mas você tem seu serviço de TI, você tem uma loja de construção, você tem o seu, eu sempre confundo, Rafael, CPD, né? Você tem o seu CPD lá direitinho e tal, tem o seu departamento de TI, mas como é que está a segurança da sua rede? Como é que está a segurança da informação? A Produtiva Privacidade está aqui para isso, para te ajudar justamente nesses pontos que são tão importantes, né? Principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque, como o Rafael bem disse agora há pouco, uma grande emissora aqui de São Paulo, né, nível Brasil até internacional, sofreu um sequestro de dados. Eu não sei se já se resolveu isso, me parece que não. Estão pedindo aí uma bagatela de 25 milhões de reais ou 25 milhões de dólares, agora eu não tenho certeza absoluta de qual moeda. Então, imagine que ela deva ter uma estrutura gigantesca de segurança, uma estrutura gigantesca de TI. E mesmo assim, né, os invasores aí conseguiram monitorá-los. Inclusive, mandou mensagem para eles informando que eles conheciam toda a estrutura da empresa de cibernética, né, e que não iria adiantar fazer nada. Para isso que a gente está aqui, para te ajudar, para te auxiliar, para dar uma consultoria, para entender o seu negócio e saber se realmente há alguma vulnerabilidade ali. Não custa nada, entra lá no @produtivawd, ProdutivaWD no Instagram, você vai encontrar lá alguns posts, você vai encontrar o nosso contato, você vai ter lá um link na nossa bio do nosso Instagram, que vai te levar para uma página onde tem uma aula. Você vai receber uma aula sobre LGPD, sobre um pouco mais de segurança cibernética, para você adotar para sua empresa ou até mesmo para sua pessoa física, né? Tem muita gente que também trata dados sendo pessoa física. Se você quiser, pode estar ligando também no 11 40 40 5632 ou mandando um WhatsApp para esse mesmo número, 11 40 40 5632. Você nos encontra também no produtivaprivacidade.com.br. E claro, aqui pelo Instagram do Rafael.luizcosta, inclusive ele está na live agora. Se você ouviu aqui, se você está no carro, vai, sei lá, sair agora, vai entrar em algum compromisso e não conseguiu entender direito, vai lá no YouTube, depois esse programa vai estar gravado no YouTube da Produtiva Privacidade também, e a live vai estar sempre postada lá no canal do Rafael no Instagram. Então procura a gente aí, se você tem uma empresa, seja lá qualquer negócio que você tenha, procura a gente, conversa com a gente aqui, a gente pode te auxiliar e te ajudar a não ter que resolver um problema de tamanho gigantesco amanhã ou depois. É isso aí, pessoal. Através do meu Instagram e todas essas redes que o Fabiano passou aqui, você clica no link da minha bio e vai ter lá, assista a uma aula LGPD produtiva. E depois eu vou convidar você aqui, olha só, oportunidade aí única, hein? Venha para uma consulta comigo, 1 hora grátis. Eu vou falar com você, vou analisar a sua empresa, eu vou analisar o seu tratamento, como que você trata dado, quais pontos que você precisa observar. Pode ser uma reunião online, ou eu vou até você, ou você vem tomar um café. Vai lá tomar um café com a gente, né? Vai lá tomar um café com a gente. Nós vamos falar com você 1 hora, sem compromisso algum, para você entender os pontos que você precisa observar. A Graça, inclusive, Graça, obrigado pela colaboração, tá? Muito importante. Ela falou do Canadá, legal. E está perguntando se Portugal tem aí essa segurança. Graça, Portugal vai entrar no GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Então, sim, tem aí uma entidade por trás disso. E a Europa ela é muito avançada no quesito proteção de dados, né? A gente tem aí normas, por exemplo, a Espanha já tem isso há muito tempo. Então, o GDPR é quem atende aí Portugal. Então, sim, tem essa proteção, tá? Bom, gente, olha, eu gostaria de agradecer quem esteve conosco aqui, vocês que estão no rádio, o pessoal que entrou aqui no Insta, o Marcos, a Graça, muito obrigado, Gilmar, muito obrigado, vocês são sensacionais, tá bom? Muito obrigado aí pela colaboração também, Graça, muito obrigado, volte mais vezes pra gente falar. E, gente, o assunto transferência internacional não é algo simples, mas é sempre importante você ficar atento. Vem para essa consulta comigo e você vai descobrir se você faz ou não transferência internacional de dados e como você deve se portar perante seu titular de dados. Porque o titular tem uma previsão aqui no próprio artigo 33 que ele prevê aqui o consentimento do titular. Então, se o titular der o consentimento, você pode tratar dados internacionalmente, tá bom? Gente, o meu tempo aqui na rádio acabou. Foi um grande prazer falar com você.
um excelente restinho de semana, tá bom? Obrigado, Fabiano. Valeu, obrigado, galera. Um abraço. Entre em contato com a gente. Fui, um abraço, tchau.